Então, vamos falar um pouquinho, aproveitando, né, de terceiras vias. São várias terceiras vias hoje, né? Teve um monte de noticinhas no fim de semana e hoje, né? Vamos começar pelo Roberto Jefferson. Prisão domiciliar, e, no entanto, ele anunciou que vai concorrer à presidência e foi aclamado pelo partido. Eu acho que nunca teve isso no Brasil e em outro lugar do mundo. Um candidato que está preso vai concorrer à presidência, né? Bom, Roberto Jefferson está nessa tentativa de amealhar 26 votos para levar essa eleição para o segundo turno, para servir de palanque para o Bolsonaro. Não tem a menor importância. Você falou noticiazinha, é menos do que uma noticiazinha, né? É só a confirmação de que o Bolsonaro está cercado de uma escumalha sem tamanho. O mesmo vale para o Lula, na verdade, mas Roberto Jefferson, a gente está falando de Roberto Jefferson. Podia ser interessante a notícia, porque no primeiro momento ela correu da seguinte forma: Roberto Jefferson está magoado com o Bolsonaro e, portanto, vai lançar a sua candidatura. Mas o jeito que ele lançou a candidatura desmente essa informação, pelo menos na aparência, né, Diogo? Pois é, mas mesmo que fosse fruto de mágoa profunda, aconteceria o que aconteceu com o Weintraub, né? Magoado com o Bolsonaro, lançou a candidatura dele para o governo do Estado. Obviamente, a coisa não tinha a menor chance de progredir, de fato, ele desistiu dessa candidatura maluca, porque é uma gente que existe só como dependente direta do Bolsonaro, né? Se você pusesse a Carla Zambelli para disputar qualquer eleição, ou a Bia Kicis para ele disputar ou o Eduardo Bolsonaro para qualquer coisa, para qualquer cargo, sem a proteção do Bolsonaro e sem os votos que o Bolsonaro traz, essa gente não existiria eleitoralmente. E o Weintraub é a maior prova disso, né? Que ele saiu do governo como herói da resistência ao STF, ao herói bolsonarista da resistência ao STF, e agora teve esse fim patético, que não verdadeiramente ridículo. Então, o Roberto Jefferson já ultrapassou esses limites há muito tempo, digamos assim. Então, não tem a menor importância. É uma notícia que a gente tem que dar porque é folclore puro e porque mostra o estado do país, né? Acho que é revelador só disso. É revelador da miséria em que nós estamos. Eu tendo a achar a mesma coisa sobre quase todas as outras notícias que eu vou mencionar agora. Eu vou mencionar as manchetes e daí você comenta, tá bom? Olha só, depois do Roberto Jefferson, tivemos Podemos convida Álvaro Dias para disputar o Planalto. Podemos, aquele partido que quase teve o Sérgio Moro como candidato a presidente. E daí o Álvaro Dias disse: estou perplexo, né? Sim. Concordamos que não é uma notícia... que é uma notícia descartável, vai. Vamos lá. Outra. Luciano Bivar desiste da candidatura ao Planalto. Nem precisa continuar. Inesperado. Grebe, essa daí, vamos passar adiante. Olha lá. Janones. O Bivar a gente tinha falado desde antes de lançar a candidatura, né? Era um negócio era tão flagrante, era tão óbvio que a coisa ia afundar desse jeito triste, deprimente, pobre. Estava na cara que isso aconteceu e chega nunca mais Bivar. E 2 dias antes ele tinha dito: minha candidatura vai até o final. Lógico. Olha lá. Janones caminha para dar certo, de Janones, sobre a aliança com Lula. Essa tem alguma importância, né? Essa tem alguma importância porque entra na lógica dos 3 pontinhos do Lula, né? Isso, exatamente. Né?
E, finalmente, a Mara Gabrilli fechou, até uma surpresa, tinha uma leve fofoquinha sobre isso, né? Mas a aposta maior é que seria com a senadora do Cidadania, né? Me fugiu o nome dela agora. Elisiane Gama. Elisiane, exato, obrigado. Mas não, acabou sendo a Mara Gabrilli, né, do PSDB, uma pessoa que tem bastante voto aqui em São Paulo, inclusive, né? Uhum. Então, o que sai desse pacotão, né, de movimentações? Como é que você espreme isso e tira algum suco? A Gabrilli é uma ótima candidata, muito respeitável como candidata. Acho que a bandeira dela me interessa pessoalmente, porque eu tenho um filho deficiente físico, eu tenho a maior simpatia por ela. Mas, eleitoralmente, politicamente, o significado disso tudo é tentar arrastar essa eleição para o segundo turno. Esse é o plano evidente do MDB e do PSDB, arrastar a eleição para o segundo turno, a fim de barganhar com o Lula eu não diria nem uma barganha fisiológica, para ter alguma influência sobre o governo do Lula. Acho que tem até 2 ou 3 pessoas com uma preocupação legítima de tentar influenciar, de tentar enfiar um ministro da Fazenda no governo Lula, de tentar emplacar, que sei lá, um Armínio Fraga, uma coisa assim. Mas é óbvio que o Lula vai dar um baile em todos eles, vai fazer o que bem entende, como sempre fez, vai tentar ganhar na base do poder bruto, como sempre fez também a conivência do poder político, e não dá para ver, né, vislumbrar nada de bom lá na frente, mesmo que esses partidos consigam negociar alguma coisinha com o Lula. Mas a gente falou isso na semana passada, né? Exato. É o desenho do centrão lulista. Tem MDB, União Brasil, PSDB. Você tinha até falado, poxa, eu não tinha pensado no PSDB, mas está entrando vai entrar nesse mesmo bloco, né? Então, vai voltar com o Alckmin, tirando o Dória, já está fora de campo. Isso facilita também esse blocão que vai incluir o PSB. Não é improvável que daqui a 3, 4 semanas inclua também o PDT do Ciro Gomes. Eu vejo esse negócio acabando no primeiro turno. Né? A minha impressão é que dia 2 de outubro esse negócio vai estar liquidado. Não porque o Lula vai crescer 3 pontos, mas porque não vai ter candidato do lado de lá. A gente vai falar daqui a pouquinho do Ciro, né? Você também registrou algumas coisas que ele disse hoje. Antes da gente passar para o Ciro, eu queria ver umas declarações do Rodrigo Maia. Eu acho que ele deu ontem essas declarações. Terceira Via tornou-se uma peça de ficção. Lá dentro tem um comentário que eu acho interessante. Vocês poderiam pôr, por favor? Rodrigo Maia é um cara que está escondido hoje em dia, não tem grande influência, né? Mas ele fez uma leitura de tudo que aconteceu com a Terceira Via desde o final do ano passado, né? Ele diz lá, esse nome, Terceira Via, já é um erro. Daí tornou-se uma ficção mal colocada, em que todos se prendem equivocadamente a esse discurso nem Lula nem Bolsonaro. Há uma dificuldade de entendimento de como deveria ser construída uma alternativa. Vamos ver se tem mais lá. Não, é mais aquela fala que eu gostaria de ver o seu comentário, Diogo. Ele diz que a estratégia foi errada, que o nem foi uma bola furada. Deveria ter sido feito de outro jeito, né? Você entende o que ele quer dizer? Você tem uma hipótese? Eu entendo perfeitamente. A estratégia do Rodrigo Maia era queimar o Moro. Então, a grande preocupação do Rodrigo Maia sempre foi queimar o Moro. Então, a Terceira Via para ele deu certíssimo, porque o objetivo dele sempre foi esse. Sempre foi tirar o Sérgio Moro de campo. Então, para o Rodrigo Maia, deu certíssimo. Ele, obviamente, jamais apoiaria o Bolsonaro, só sobrava o João Dória. Enquanto havia João Dória, quando o João Dória,
pulou fora, sobrou o Lula. Ele se acertou, o pai dele vai ser candidato a vice na chapa do Freixo, e evidentemente o Rodrigo Maia vai se acomodar nessa chapa do Lula também. Mas esse era o plano, a ficção do Rodrigo Maia é de que ele queria uma terceira via. Isso é fictício, sem dúvida nenhuma, porque ele fez de tudo para minar a única coisa que havia. Ele tem inteira razão, nem Lula nem Bolsonaro não basta. O Moro tinha alguma coisa para apresentar. Ele tinha uma presença, ele tinha uma figura e tinha um discurso. Ele podia se dar mal para danar nas urnas. Eu imaginei que ele fosse subir muito mais rapidamente do que subiu e fosse conquistar boa parte do eleitorado. Isso não aconteceu, mas tanto faz. O fato é que o Moro é uma figura identificável com o eleitorado e que poderia colocar a terceira via nesse mapa eleitoral. A gente não estaria falando de disputa que terminaria no primeiro turno, por exemplo, com os 10% do Moro. A gente teria uma possibilidade de pensar numa eleição mais plural, digamos assim, mais variada, mais plural, com outras vozes, e que não se decidisse dessa maneira plebiscitária, que é ou Lula, com Lula e Lula, ou Bolsonaro, que quer detonar a democracia. E foram esses dois blocos que se formaram. O democrata Lula, veja só, e o golpista Bolsonaro. A gente não teria essa divisão estúpida, porque haveria uma alternativa. O Rodrigo Maia fez de tudo para liquidá-la. Olha só, acho perfeito o que você está dizendo. Quando eu li, na verdade, me ocorreu uma teoria que corre entre os pesquiseiros, né, os caras de instituto de pesquisa. Eu já ouvi de mais de um deles, né? Que assim, o posicionamento certo para um candidato de terceira via nessa eleição não era um nem. Ele tinha que atacar o legado inexistente, ou chamar atenção para o legado inexistente do Bolsonaro. Ele tinha que ir atrás do bolsonarista arrependido ou decepcionado, né? Esse teria sido o posicionamento correto para um candidato de terceira via. Esquece o Lula e rouba votos de quem está no governo e, portanto, está na vitrine, né? Sim. Faz sentido para você? Faz sentido. Eu sempre achei isso. Eu sempre achei que a única chance era roubar voto do Bolsonaro, porque ele é mais vulnerável, e o Lula pode ser derrotado, haveria uma chance de derrotar o Lula no segundo turno com um candidato um pouco mais apresentável do que o Bolsonaro. Então, ali sim voltaria o antipetismo, ali sim daria para oferecer uma alternativa para o eleitorado que fosse democrática contra algo que, na verdade, não é democrático, como a gente sabe, porque está aí o Departamento de Propinas do Odebrecht para demonstrar. Então, eu sempre achei isso, sempre achei. Por isso mesmo, a candidatura do Moro era tão ameaçadora para o Bolsonaro e foi tão combatida pelos bolsonaristas, junto com os lulistas, quer dizer, não foi só o Bruno Dantas no TCU. Houve, de fato, uma campanha brutal, unida, contra o Moro para tirá-lo de campo, tirá-lo até de São Paulo, imagina, para mandá-lo para o Paraná, de volta para o Paraná, porque ele representava essa ameaça, independentemente do que as pessoas possam achar do Moro, hein? Sim. Mas ele era uma figura que podia provocar uma mudança nesse cenário. Então, assim, o argumento na superfície faz sentido, né? Mas o que você está dizendo para a gente, né, é que também por trás da fala do Rodrigo Maia tinha os interesses próprios, né? E sobre isso eu não tenho dúvida. Faz sentido. Perfeito.